pessoal, aqui é a Mônica, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar, não quero só não, de uma coisa muito interessante que eu observei. Meu filho, que é um autista de grau 3, adulto, tem epilepsia também, então sempre observei nele desde pequeno que ele tinha problemas intestinais. Quando ele era mais novo, os problemas eram mais de diarreia. Depois começou a ter prisão de ventre, alternar, e eu comecei a reparar que todos, ou quase todos, né, os autistas têm problemas, porque eu vejo os relatos das mães. Muitas mães, nos grupos de zap hoje, né? Todo mundo está sempre atrás desse intestino desses meninos. E é importante a gente falar disso, porque assim, agora a gente sabe disso, quando o Pedro era pequeno eu não sabia não. O intestino é o segundo cérebro. E ele realmente, quando ele está desandado, né, seja que prende, depois solta, solta, depois prende, o intestino é muito desequilibrado, né? Ele provoca cólica. Então, no autismo, ele provoca muita irritabilidade. No meu filho, que tem epilepsia, às vezes eu fico pensando que está até ligado. Ele tem crises epiléticas que ele fica muito irritado com o intestino dele. E é frequente. Quando ele tinha mais crise, eu percebi que antes de ter a crise, ele tinha prisão de ventre, ele ia no banheiro um monte de vezes, ele ia ficando nervoso com isso. E a gente fica pensando assim, se na gente, esse problema intestinal, que eu já vi muita gente reclamar também, né? Se isso já é tão ruim pra gente, imagina com uma pessoa que não sabe descrever isso. Ela está sentindo esse monte de incômodo, ela vai ficando irritada e ela não consegue descrever. Então, o que acontece? O cognitivo dela tem perda, os sintomas aparecem, ela começa a fazer bagunça, tirar coisa da geladeira, passar na parede, tudo porque a irritação está descontrolada, ela quer falar alguma coisa. Ela começa a chamar a atenção, de uma certa forma, né? Sem às vezes conseguir explicar direito o que está acontecendo. O meu filho acontecia um negócio que ele vivia no banheiro lá na escola. Aí um dia uma fonoaudióloga que chegou lá falou assim, ó, o Pedro tem problema no intestino. E o pessoal lá achava que ele vivia enfiado no banheiro para fugir das atividades. Não era, ele ficava irritado com certas coisas que estavam acontecendo na escola, ele também não sabia falar. Aí o intestino estava irritando também, então juntava a fome com a vontade de comer, ele parava dentro do banheiro. Então, eu acho muito legal falar sobre isso, porque assim, eu sei que todo mundo fala. Eu não estou falando nada de novo, já vi tanta gente falar sobre isso, né? Tanta mãe reclamar. A única coisa que eu fiz um pouquinho diferente, que eu acho muito legal a gente fazer, além de ficar desesperada com isso, né? Observar, procurar qual que era a forma de amenizar isso, porque na verdade a gente não sabe o que acontece nesse intestino aí, né? Por que ele é tão irritado assim? Tem sensibilidades já congênitas, né? A gente não descobriu ainda. Mas como tem coisas que podem ajudar a melhorar esses sintomas, que depois vão acarretar até numa melhora cognitiva, de humor, né? De muito trocar ideia, tinha médicos que me ouviam, porque é difícil o médico ouvir a gente, né? Tinha médicos que ficavam meus amigos. Eu descobri, junto com um médico amigo meu, uma fórmula de probióticos balanceada, que é para manipular. Depois eu vou passar para vocês a formulazinha e o lugar onde manipula. Não é cara, fica, para o meu filho, por exemplo, fica R$ 50 por mês. Eu já manipulo um tanto que dá para 4 meses, né? E que ajuda muito, ajudou muito, assim. O que eu e esse médico até discutimos foi engraçado, porque eu falei com ele assim, como a gente vai saber? Ele falou assim, ó, a gente vai saber porque vai melhorar. Ele me afirmou, vai melhorar isso tudo que você está falando aí, o cognitivo, a irritação, a prisão de ventre, diarreia, vai equilibrar mais o intestino dele, vai melhorar os sintomas, né? E se não melhorar, também não vai fazer mal nenhum. Então a gente pode fazer o teste sem problema nenhum, sem medo de acarretar outros problemas nele, né? Porque o probiótico os probióticos estão dentro da gente, a gente tem essa flora. Então o que um comprimido vai fazer? Ele vai equilibrar, ele não vai colocar dentro de você uma coisa que você não tem. E eu fico assim, encantada com esse tipo de tratamento. Até mais tarde, no outro programa, eu vou falar sobre cannabis.
porque a cannabis também, de uma certa forma, ela tem um efeito do mesmo tipo. Parece que ela é mais forte, ela tem um ataque melhor, né? Mas o canabidiol, né, o CBD, ele também está no nosso organismo. O sistema endocannabinoide, que é um sistema que tem a ver com o sistema imune, né? Então, essa parte aí é muito interessante, porque assim, são pequenas coisas, né? Que a gente vai bolando pela experiência de tanto observar, que vão ajudando os autistas e os pais, as mães, a família, porque todo esse incômodo aí intestinal, ele vai para várias áreas, né? Por exemplo, às vezes é com prisão de ventre, o menino. Aí ele tá lá no McDonald's tomando um lanche, de repente desce uma diarreia. Ele não tem controle, às vezes não, a gente acha que fez de propósito, fez não, ele estava lá satisfeito tomando uma Coca-Cola e ele fica muito mal também. A gente fica mal porque é difícil limpar ali na rua, aquela confusão, né? Às vezes suja o tênis, suja tudo, né? E eles também ficam. Então, eles começam a ter medo, às vezes, de entrar no McDonald's, porque isso acontece com meu filho. Quando acontece uma coisa ruim no lugar, ele associa. Então, por exemplo, se ele tivesse lá, tipo, acontecesse isso com ele, ele não entrava mais lá. Isso já acontecia com ele nas clínicas lá do Felício Roxo. Ele foi consultar com a médica dele, teve um problema lá, assim, ele não voltou lá mais. Agora nós só podemos ir no consultório particular dela. Ele não entra, ele empaca na porta, não tem jeito. Então, a partir do momento que ele começou a tomar esses probióticos, né? Assim, isso não é dizer que foi 100%, né? Mas assim, foi uns 80% para cima, porque assim, o Pedro passou a ficar bem humorado, o cognitivo dele avançou, ele começou a rir das coisas, o Pedro não ria, ele tinha sempre uma fisionomia pesada. Começou a entender melhor as coisas que a gente fala, começou a se relacionar mais dentro de casa, com as outras pessoas. Ele conseguiu mudar de escola 2 vezes no ano passado, não teve problema nenhum de adaptação, nenhuma e na outra que ele foi, né? E fica estranho a gente falar isso, um cara de 37 anos, né? Mas ele é autista, né? Igual os filhos de vocês aí, todo mundo autista, né? Essa bruma toda de autista que rolou no mundo. É uma dica muito importante. Para mim, eu sei que foi e eu acho que para vocês vai ser também.